Às vezes a gente recebe umas mensagens que essas mensagens, se você conseguir filtrar e entender, dá pra você tirar um tema de um vídeo. E é o caso desse vídeo aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas reclamando dos mecânicos. Aí a última foi até interessante, o cara falou assim: na minha cidade não tem mecânico, tem trocador de peça, certo? Aí eu fui dar uma adentrada no assunto com o cara e ele falando pra mim assim: que os caras não querem saber de arrumar um rolamento, eles querem trocar tudo. Ah, o cara, sabe? E aí eu pergunto, e você como cliente? Você é um cliente que paga por um mecânico ou um cliente que quer pagar por um trocador de peça? Porque é muito fácil colocar a culpa, né, no mecânico. Ah, Daniel, vamos conversar sobre isso então, certo? O que acontece? Imagina você o seguinte, ó, vamos falar sobre o movimento central de uma bike, certo? O movimento central de uma bike custa, vamos pôr uma marca razoável, R$ 250 a R$ 300, movimento central, certo? E daí o teu mecânico vira para você e fala o seguinte: para trocar esse movimento central que custa R$ 300, minha mão de obra é R$ 30, certo? Tirar o movimento central, colocar um novo, ajustar ali o pé de velas, parafuso e tudo mais. Nós já vamos falar sobre essas coisas que parecem ser simples, tá? E às vezes o mecânico vira para você e fala assim: olha, mas você pode comprar um par de rolamentos novos, certo? E eu troco para você esse par de rolamentos aí por R$ 50. Aí o cara fala assim: poxa, engraçado, né? Trocar uma peça de quase R$ 300, ele me cobrou 30. Aí trocar um par de rolamento que custa 100 e quer me cobrar 50. Trocar a peça, até você com as ferramentas certas pode fazer. Trocar um rolamento, você precisa de sacar o rolamento, certo? Ter certeza da medida que você vai colocar, reprensar o rolamento sem danificar ele, sem pancada, sem nada. Conferir lubrificação e remontar tudo como estava antes, ajustando tudo mais. Lembrando que parafuso de pé de vela pode despanar, entendeu? Você tem que lubrificar aquilo na hora de remontar de novo para não ter problemas de corrosão, ruídos e tudo mais. Então, trocar o rolamento, que é mais barato para o teu bolso, é mais difícil para o mecânico. E daí é onde ele às vezes pode te cobrar um pouco mais e você acha ruim. Por quê? Porque na tua cabeça a mão de obra dele está ligado à peça. A peça de 250, mão de obra de 30. Ok. Peça de 100, mão de obra de 50. Tá errado. Só que você não viu que você está fazendo uma economia de 120, R$ 130 aí. E aí? Né? E para ter no final das contas o mesmo serviço. A troca dos rolamentos. E o movimento central basicamente são rolamentos. Né? Não tem nada demais além disso. Ah, e tem as buginas que não, tô ok, mas tô falando assim, uma situação onde o mecânico fez uma análise perfeita. Tu vai trocar um cabo de aço na bicicleta, certo? Aqui, por exemplo, eu vou trocar um cabo de aço da marcha do câmbio traseiro, eu tenho que cobrar R$ 20 do meu cliente. E aí ele entende se, ok, né? Vai cobrar R$ 20 porque o cabo deve custar 10, né? Não, o cabo custa R$ 1, certo? Se precisar de trocar a capa, eu vou pedir 25, R$ 30 pro cara. Por quê? Porque a capa vai me custar mais R$ 1, R$ 2. Mas, lubrificar o cabo, conferir o tamanho de capa, passar no lugar tudo certinho, entendeu? Tensionar o câmbio na tensão certa, conferir se as marchas estão passando uma por uma, verificar se é só isso mesmo vai ficar legal, dar aquela engraxadinha na alavanca, entendeu? Fazer tudo isso é da onde que cobra-se a mão de obra. Então, para pra pensar o seguinte: será que não é você que está gerando os trocadores de peças na sua cidade, está motivando o cara a pensar o seguinte: não, se eu for trocar o rolamento para ele, vou pedir 50. Aí o cara vem com choradeira, miserância, igual da última vez que eu falei para ele assim: não, eu troco os rolamentos para você, você vai economizar R$ 150, mas a minha mão de obra é 20 mais caro, o cara vai reclamar, então vou fazer o seguinte: vou falar para ele que esse não tem jeito de trocar o rolamento, só trocando o movimento central inteiro. É daí que começa a nascer os trocadores de peça. Certo? Por quê? Porque ele sabe que o cliente dele não valoriza a mão de obra. O cliente dele valoriza a peça. Certo? Você pega uma bicicleta de R$ 10.000, aí você fala que você vai fazer uma revisãozinha básica na bicicleta, você cobra R$ 100, né? O cara, não, ok, né? Aí você pega uma bicicleta de R$ 5.000, aí você fala que você vai fazer uma revisãozinha básica na bicicleta do cara, você cobra R$ 100. Aí o cara vira e fala assim: mas como assim? A bicicleta do outro custa o dobro e você cobrou 100, e agora a minha custa metade, você vai cobrar 100? O serviço eu vou fazer pela metade na bicicleta mais barata? Não vou fazer o mesmo trabalho?
não corro o risco de enfrentar uma bicicleta que ainda tenha mais uso, mais desgaste e tudo mais, ou que seja idêntico, ou uma bicicleta que é mais propícia porque o cara tem menos zelo, digamos assim, né? O cara que bate mesmo, trabalha com ela e tal. Ou mesmo que seja aquela bicicletinha linda, maravilhosa, o cara mantém ela só limpinha em casa e o de 10 mil que bota pra moer. Mas o trabalho não vai ter que ser o mesmo. Não vai ter que desmontar os cubos, não vai ter que desmontar os centrais da bike, conferir tudo certinho. Então, antes de reclamar, dizer que na tua cidade só tem um trocador de peça, será que na tua cidade tem clientes que pagam por bons serviços mecânicos? Clientes que incentivam o cara a querer aprender a fazer um serviço de mecânica e não ser um trocador de peça? Será que vale a pena? Será que você que está assistindo um vídeo aí dizendo assim, que só tem cara que só quer trocar tudo, mas não é você aquele chorão que quando o cara fala assim, não, mas tem jeito disso aí, olha, eu vou abrir, vou lubrificar esse rolamento, vou tal. Aí você fala assim, mas aí a sua mão de obra também tem que ser mais barata, você não tá trocando a peça. Entendeu? Tem muito disso, sabe? Por exemplo, aqui na minha cidade, eu adoro trabalhar com freios. Aí de vez em quando vem pessoas que falam assim, André, mas esse freio meu tem conserto? Que falaram pra mim que não tem conserto. A princípio eu falo assim, nossa, lógico que tem conserto, é muito simples, é só trocar o êmbolo, só trocar as borrachas, só fazer isso, aquilo, tudo mais, mas não é. É porque eu faço isso e eu boto o preço que eu quero sobre aquele serviço. Se a pessoa quiser fazer, beleza. Mas eu entendo que tem pessoas que se ele falar pra você assim, olha, o êmbolo custa 30, mas o meu serviço custa 70 pra trocar, o cara, não, tá, manete novo, 350. Não, beleza, troca. Você tá me entendendo? E se o cara revende a peça, ele vai ganhar mais, uma margem de lucro maior, né? Se o cara trabalha com uma margem de lucro fixa, ele vender uma peça mais cara é mais vantagem para ele, certo? E numa peça zero, ele pode oferecer uma garantia, ele sabe que aquilo ali não tem probabilidade de voltar por conta de problema é menor, né? Então acaba sendo mais interessante ser sim um trocador de peça, dependendo do tipo de cliente que você tem. Tá joia? Só um negocinho pra gente refletir. Sextou de leves. Bora lá.